Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o ban de vistos para os Estados Unidos que deve atingir vários países. Tá? A administração Trump está propondo um banimento de viagens de dezenas de países, alguns que são até aliados dos Estados Unidos e podem ter banimento de viagem. Vamos entender qual que é a lógica por trás disso? Porque, na verdade, eu vou explicar para vocês qual que é a lógica por trás disso. O Trump está chateado com os programas de Golden Visa de outros países, né? Como vocês sabem, muitos americanos não gostam de ser cidadãos americanos. É curioso isso, né? Aqui no Brasil o pessoal quer ser cidadão americano, mas lá nos Estados Unidos tem um monte de gente que não quer ser cidadão americano porque você é obrigado a pagar imposto. Então as pessoas arrumam passaporte de outros países para não ter que pagar imposto nos Estados Unidos, e aí moram nos Estados Unidos viajando, ficam viajando entre os países e coisa e tal. São pessoas que nasceram nos Estados Unidos, mas tiram o passaporte de outros países para ter dupla nacionalidade e não pagar imposto nos Estados Unidos. E aí o que o Trump está querendo fazer? Está querendo proibir pessoas desses países de irem para os Estados Unidos. Na verdade é isso e mais outras coisas também. Vamos entender esse caso aqui, porque é curioso que ao mesmo tempo o Trump quer fazer um programa de Golden Visa lá nos Estados Unidos. Ou seja, ele quer que as pessoas se tornem americanos, mas não quer que outros países permitam isso, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Noel de Sunguinha Vermelha, correspondente internacional no Reino Unido, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Brasil não está nessa parada, tá? Nós brasileiros e os portugueses também, europeus, não vão ter problemas com isso daqui. Mas é uma coisa que pode afetar um monte de gente, né? Quais são os países, né? Por enquanto, olha só, uma coisa importante, ainda não está definido esse travel ban, tá? Isso é uma medida que está sendo estudada pela administração Trump. Então, por enquanto, não muda nada para ninguém. O que está sendo dito é o seguinte, que vão ter três categorias de países. O vermelho seria países com toda a viagem restrita. Esses países simplesmente não poderiam viajar para os Estados Unidos. Se é cidadão desses países, esquece. Você não vai para a Disney, não tem como ir para a Disney. Todos os cidadãos desse país, né? O Orange, que é laranja, né, seriam os países que seria muito restrito, ou seja, você até conseguiria visto para ir para os Estados Unidos, mas tem que, meu amigo, fazer um processo super restrito, muito mais complicado de conseguir, praticamente é uma vedação de viajar para os Estados Unidos, para esse país laranja também. E os países amarelos, em princípio não muda nada, mas a administração Trump vai exigir uma série de contrapartidas desses países para que os cidadãos continuem viajando para os Estados Unidos. Se não tiverem essas contrapartidas, eles entrarão para a lista laranja ou vermelha, né? Então, na lista vermelha não tem muita novidade, tá? São países que são inimigos dos Estados Unidos, que tem muito terrorista, Afeganistão, Butão, Cuba. Cuba é uma novidade. Cuba, né, é um país que hoje os cidadãos de Cuba podem viajar para os Estados Unidos, irem e voltarem. Mas tem havido muita imigração de Cuba para os Estados Unidos, né? Vocês sabem, Cuba sempre teve gente fugindo, montando aquelas barquinhos de garrafa PET para fugir de Cuba para os Estados Unidos. Sempre teve isso, mas nunca teve tanto quanto nos últimos anos. Os últimos anos realmente tem sido uma evasão completa de Cuba, e você sabe, o Trump tem essa preocupação de não aceitar muitos imigrantes por lá, então Cuba entrou nessa parada, né? Irã, Líbia, né, também Coreia do Norte, Somália, Sudão, Síria, Venezuela. Venezuelanos também é outro país que o pessoal tem ido demais. Ou seja, se você é um cidadão venezuelano, meu amigo, esquece, você não vai entrar nos Estados Unidos. Não tem nenhum caminho. Não é, aqui no Brasil, se você quer viajar para os Estados Unidos, você pode entrar com pedido de visto, você faz o processo todo do visto, você é aprovado, você viaja para os Estados Unidos. Tranquilo, né? É relativamente fácil conseguir o visto brasileiro, tá? Eu acho que é só 1 em cada 20 vistos que é negado. Tem uma estatística, a maior parte das pessoas consegue. Na Venezuela, acabou. Se essa lei passar, tá, por enquanto isso não está valendo, está sendo estudado pelo Trump. Se isso passar, simplesmente zerou. Não tem como o cidadão da Venezuela entrar nos Estados Unidos. E também o Iêmen, né? O Iêmen é onde tem os Houthis lá, essa briga toda. Aí você tem os vistos que seriam muito restritos. Nesses países hoje você já tem que fazer um processo
igual ao do Brasil, para você conseguir um visto e conseguir entrar nos Estados Unidos, mas esse processo seria muito dificultado, ou seja, a pessoa teria que provar que é um santo que fez 3 milagres, que foi canonizado 2 vezes por 3 igrejas diferentes, e que não sei o que lá, enfim, vai ser difícil você conseguir. Quem que entraria nessa lista, né? Belarus e Rússia, é o que mais chama atenção aqui. Belarus e Rússia entraria nessa lista, que seria muito difícil você conseguir, sendo um cidadão desses países, entrar nos Estados Unidos. Sudão do Sul, Turcomenistão, Serra Leoa, Paquistão, Mianmar, Laos, Haiti. O Paquistão é um país que até pouco tempo atrás era visto como parceiro dos Estados Unidos, né? Então, mas estariam restringindo muito os vistos lá. Haiti também é pelo mesmo motivo, talvez, que a Venezuela e Cuba. Muita gente do Haiti tenta entrar nos Estados Unidos fugindo do Haiti. Então talvez seja uma questão aqui de realmente evitar imigração excessiva nesses lugares, né? Mas o que chama atenção aqui, ó, dos amarelos é justamente que são muitos países que têm visto tipo Golden Visa. Bom, tem alguns que não, né? Angola, Benin, Burkina Faso, Camboja, Camarão, Cabo Verde, Chad, República do Congo, não sei o que lá. Mas aí você repara que tem um monte de países do Caribe, tá aqui, ó, Antígua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe, Vanuatu, enfim, tem um monte de países aqui, tem países principalmente da África, né, e países do Caribe. E aí, esse aqui é o ponto nessa história, né? O que os Estados Unidos está botando, ele botou nessa lista amarela aqui praticamente todos os países do Caribe que tem programas de Golden Visa, que tem programas que se você quiser ter uma nacionalidade daquele país, você bota uma grana lá, é um bom dinheiro, tá? Mas não é uma fortuna incalculável, né? A maior parte deles, com 200 mil dólares, você consegue uma cidadania desse país, né? E, assim, é relativamente simples, né? Mais ou menos o que o Brasil está querendo colocar aqui também, uma cidadania por 150 mil dólares, você comprando um imóvel por 150 mil dólares no Nordeste, você ganharia um visto brasileiro, né? Um visto de permanência brasileiro. Enfim, é isso que chama atenção. Nesses países aqui que estão em amarelo, o que eles estão falando? Por enquanto não muda nada, mas os países que estão em amarelo vão ter que fechar acordo de cooperação com os Estados Unidos, principalmente para a questão de americanos que pegam visto desses países para parar de pagar imposto nos Estados Unidos. E se esses países não cooperarem 100%, 200% com os Estados Unidos, qualquer informação que os Estados Unidos pedir vai dar. Se mandar prender os caras, vai mandar prender os caras. E aí, ou seja, meio que para o americano que quer tirar segunda cidadania, não vai valer a pena usar mais esses países. Hoje em dia, como eu falei para vocês, muitos americanos buscam esse tipo de coisa. Isso não vai valer mais a pena para os americanos por conta dessa imposição do Trump. A menos que você esteja disposto a abrir mão dos Estados Unidos. Você pode falar, não, beleza, eu vou ficar aqui, sei lá, no Turcomenistão e não vou para os Estados Unidos mesmo, vou viajar para outros lugares do mundo e pronto, aí beleza, aí não tem problema nenhum. Você continua tranquilo na sua lá, sem problema nenhum, né? Porque o que está acontecendo aqui, o que aparentemente tem nessa lista, além de questões geopolíticas, o Trump também está colocando, aparentemente, a questão desse Golden Visa, né? Aqui, ó, tem uma reportagem que saiu aqui no The Telegraph sobre as Ilhas Paraíso, que vendem a cidadania por até 36 mil dólares. Olha só, 36 mil dólares. De novo, é uma boa grana? É uma boa grana. 36 mil dólares multiplica por 6 isso daí, dá 200 mil reais. 200 mil reais é um bocado de dinheiro. Mas assim, não é uma fortuna incalculável. Se você juntar, você consegue juntar 200 mil reais, né? Fazer um negócio desse. Aí tá falando aqui sobre os países, aqui, Nauru e Vanuatu é uma das ilhas que vai estar na lista amarela. Saint Kitts e Nevis, tá vendo aqui? Um monte aqui na Antígua e Barbuda. E Dominica, tá vendo? Todas as ilhas que oferecem essa cidadania, Santa Lúcia, acho que a única é Grenada. Grenada é a única ilha no Caribe que não entrou na lista amarela. Por que não entrou na lista amarela? Porque Grenada já tem um acordo de cooperação 300% com os Estados Unidos. O que os Estados Unidos pedir, o governo de Grenada obedece. Então, ou seja, para o cidadão americano abandonar a cidadania americana e pegar uma cidadania de Grenada, não vale a pena.
Talvez você ter como uma adicional é outra história, você pode ter como uma adicional, como eu falo para vocês, o princípio libertário de você ter múltiplas cidadanias para se defender da opressão no país é um princípio válido, vale a pena você ter mais de uma cidadania para você se proteger nesse caso. Mas né, para os americanos vai mais do que isso, é também você evitar. Tem aqui outros programas, e lembra, a gente falou sobre o caso do Brasil. O Brasil está fazendo também um sistema desse, não tem isso ainda, mas eles estão querendo montar um sistema desse para estrangeiros virem aqui para o Brasil e adquirirem cidadania brasileira por $150 mil no Nordeste ou $200 mil no Sudeste ou no Sul, né? Bom, e o curioso é que tudo isso é ao mesmo tempo que o Trump quer fazer o Gold Card também, ou seja, ele quer também lá nos Estados Unidos, eu acho que já teve isso nos Estados Unidos, tá? Eles fazem isso de vez em quando, depois param, depois voltam de novo. O que é o Gold Card, né? É diferente do Green Card. O Green Card é quando você entra com um pedido de cidadania e você ganha o visto de residência permanente nos Estados Unidos. O Golden Card é justamente você comprar esse negócio, né? E eles estão falando, o Golden Card custaria $5 milhões, 28 milhões de reais, ou seja, não é para mim, não é para você, não é para meros mortais, mas quem tem dinheiro pode valer a pena, né? E seriam pessoas ricas e bem-sucedidas, gastarão muito dinheiro, pagarão muitos impostos e coisa e tal. E é um modelo tipo, é igual ao do Brasil, ou seja, não é que você vai dar 5 milhões de reais para o governo americano. Você precisa investir 5 milhões de reais nos Estados Unidos. Então você pode comprar uma casa para você morar de 1 milhão de reais e gastar 4 milhões de reais, sei lá, montando uma empresa, montando um restaurante, montando alguma franquia lá nos Estados Unidos. E daí, né, ou seja, não deixa de ser uma alternativa, mas tem que ter dinheiro. Não é uma alternativa para nós, para a galera. É uma alternativa para quem tem bala na agulha, né? Enfim, e agora o Trump está querendo voltar com esse troço e ao mesmo tempo está sacaneando os outros países que têm esse tipo de coisa, que oferecem esse tipo de coisa para os americanos, né? Tá clara a estratégia do Trump aqui. O Trump quer atrair pessoas com dinheiro para os Estados Unidos. Eu acho que é uma boa estratégia no final das contas. Eu acho que, assim, ele está restringindo a liberdade das pessoas. Isso é ruim do ponto de vista libertário, evidentemente. Mas eu entendo a lógica por trás desse movimento aqui do Trump. Ao contrário de outros movimentos do Trump que não tem lógica nenhuma, esse daqui faz sentido, esse movimento deles aqui. E se você é de um desses países vermelhinho ou laranjinha, meu amigo, a coisa vai ficar feia muito em breve para vocês. De novo, se isso daqui passar, tá? Isso aqui está sendo estudado ainda, não virou lei ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.